Tá certo? X pertence a A ou X pertence a B. Agora, veja bem, eu tenho aqui, ó. Daí, se X pertence a A, então X pertence a A união B. Não pertence? Porque se o X está em A, o X está em A união B, e o X está em quê? Em A união C. Logo, se o X está aqui e está aqui, o X está onde, hein? Está na intersecção com os dois. Vocês entenderam? Eu estou partindo daqui, ó. Se o X está aqui, eu concluo o quê? Que o X está em A, ou o X aqui. Tem uma terceira possibilidade? Não. E tem que acontecer uma das duas coisas, não tem? Não tem? Tem? Se o X está aqui, o X está em A, ou o X está aqui. Então vamos analisar. Porque ou ocorre, isso aqui ocorre. Se isso não ocorre, isso tem que ocorrer. Ok? Então vamos trabalhar com a primeira possibilidade. Se X está em A. Olha, se o X está em A, o X está em A união B e o X está em A união C. Concordam comigo? Mas se ele está nesses dois conjuntos, ele está na intersecção dos dois. Mas falta uma outra possibilidade, qual é? Porque o X, ele pode estar em A e não está em A. Tá certo? Por outro lado, vou ter que escrever desse jeito. Por outro lado, que é a outra possibilidade. Por outro lado, se X não pertence a A, se o X não pertence a A, então ele tem que pertencer a quem? Então o X pertence a quê? A B intersecção C. E assim, se ele está em B interseção C, ele pertence a B e ele pertence a C. Mas se ele pertence a B e pertence a C, ele pertence a A união com B, porque ele está em B, e pertence a quem? A A união com C. Portanto, o X pertence, se ele está aqui e está nesse, ele também está na intersecção. Diga. O professor colocou ali no começo lá que o X está pertence a A, o X pertence a B, pode estar nos dois também, certo? Pode para nos dois também. Mas eu não tenho que analisar esse caso de estar nos dois. Eu parto daqui. Se X está nesse conjunto, vírgula, tem a vírgula, viu aqui? Se X está aqui, então eu concluo logo isso. Aí eu tenho duas possibilidades. Porque ele pode estar em A ou pode estar aqui. Mas aí eu olho para cá. Se X está em A, ele está nesse conjunto e está nesse. Tá? Então vamos analisar a primeira possibilidade. Vou até marcar. Ó. Se X está em A, vou marcar até de azul. Se X está em A, tá? Que é uma possibilidade, né? Então ele está nesse e está nesse. Logo, ele está nesse aqui. Veja bem, eu não posso esquecer o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Mostrar que todo elemento do primeiro é elemento do segundo. Então, eu parto daqui, eu chego nessa conclusão. Aí eu analiso essa possibilidade. Se X está em A, X está nesse e está nesse. Portanto, X está nessa intersecção. Mas eu tenho que analisar, pode ser que o X não esteja em A. Por outro lado,
Se o X não pertence a A, mas se ele não pertence a A, ele vai ter que estar aqui. Então, ele vai ter que pertencer a B intersecção com C. E assim, ele está em B e está em C. Mas se ele está em B e está em C, ele está em A união B e está em A união C. Portanto, ele está na intersecção. Daqui até aqui, eu mostrei o quê? Que todo elemento desse primeiro é elemento desse segundo. Então, vamos lá. Escrevendo aqui. Isto mostra o quê? Isto mostra que o primeiro conjunto está contido no segundo. É preciso saber o que eu mostrei. Isto mostra que o quê? O primeiro conjunto está contido aonde? No segundo. Por quê? Porque eu mostrei que todo elemento do primeiro também é elemento do segundo. Tá certo? Agora eu quero mostrar a igualdade. Então eu tenho que mostrar também que todo elemento do segundo também está no primeiro. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então eu parto do elemento do segundo. Se X pertence a quem? A união B, intersecção com quem? Com a união C. Então, X pertence a quem? A união B e X, I, né? I, nada de chapéu. E X pertence a quê? A união C. Pronto? Tá certo? Bom? Aí vamos analisar as duas possibilidades. O X pode estar em A ou pode não estar em A. Tá bom? Tá certo? Tá bom? Se X pertence... Daí, vamos botar um daí, ó. Daí. Se X pertence a A... Olha, se o X pertence a A, então claramente ele pertence a esse conjunto aqui, não pertence? Tá certo? Ele pertence a A união B intersecção com C. Essa é uma possibilidade. Agora outra possibilidade é o X não pertencer a A. Vamos usar a mesma frase. Por outro lado, se o X não pertence a A, então, olha, eu já sei que o X está onde? Que o X está em A união B e o X está em A união C. Então, se ele não pertence a A, como ele pertence a esse conjunto, necessariamente ele tem que pertencer a quem? A B. E como ele pertence a esse conjunto e não pertence a A, ele pertence a quem? A C. Logo, o X pertence a quem? A B e C. E se ele pertence a B intersecção com C, qual é a conclusão? Ele pertence a esse conjunto. O X pertence a A, união B, intersecção com C. Então, não importa o caso, eu partindo daqui, há duas possibilidades. Deixa eu resumir o que eu fiz. Eu partindo de que o X pertence a esse conjunto, há duas possibilidades exclusivas. Ou X pertence a A, ou X não pertence a A. Há uma terceira possibilidade? Não.
Então, no caso de x pertencer a A, x vai pertencer ao primeiro conjunto. E no caso dele não pertencer a A, como ele pertence a esse conjunto e pertence a esse, qual é a conclusão? Ele pertence a B e pertence a C. Assim, ele pertence a B intersecção com C. E aí ele vai pertencer, ou seja, partindo que o x está aqui, em qualquer possibilidade, seja essa ou essa, o x vai estar no primeiro. Aqui, qualquer que seja a possibilidade, ou essa, o x está no segundo. Partindo de que o x está aqui, partindo que o x está aqui, eu chego que ele está aqui. E partindo de que ele está aqui, eu chego que ele está aqui. Que é essa segunda redação. Isto mostra que aqui, o que foi que mostrou daqui para cá? O que foi? Que esse conjunto, A união B, intersecção com A união C, está contido em quem? Em A o quê? A união com B, interseção C, que é o primeiro conjunto. Deste modo, eu tenho o quê, hein? A igualdade. Porque o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Então, eu tenho que A união B intersecção com C é igual a quê? A união B intersecção com A união C. Então, eu tenho igualdade. Faça como exercício essa daqui, eu não farei. Tá, diga. Essa igualdade é somente si? Não é uma igualdade. Tem nada se somente se não. É uma igualdade. Aqui. Tá? É uma igualdade. Ah, sim. A igualdade é x pertence ao primeiro, se somente se x pertence ao segundo. Ah, nesse sentido, é o que você falou, tá? Deixa eu passar a frequência para vocês. Tem uma outra operação, qual é? A diferença. A diferença de conjuntos. Tá? Definição. Sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. A diferença entre A e B. Outra coisa, A união B é a mesma coisa que B união A. A intersecção com B é a mesma coisa que B intersecção com A. Não tem a diferença não, tá? Diferença ela não é comutativa. A união é comutativa, a intersecção é comutativa, mas a diferença não. A diferença entre A e B é o conjunto denotado por A menos B e formado por cada elemento que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. A diferença. Pode usar a barra invertida também, tá? Então, exemplo, se você tem A igual a 0, 1, 2,
3, 4, 5. E B igual a 3, 5, 6, 8, 10. Tá? Quem é A menos B? Quem é A menos B? Esse daqui. Quem é A menos B? Quem é? É quem está em A e não está em B. Quem é que está em A e não está em B? 0, 1, 2, 4. Certo? E quem é B menos A? Você vê que é diferente, ó. B menos A, quem é? 6, 8 e 10. Tá? 6, 8 e 10. Tá? E aí você pode ter a seguinte representação. Com A contido em U. Se você tem o A contido no conjunto U, com A contido em U e B contido em U, tens seguinte representação por construção. Quem é A menos B? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A e o que? Não pertence a B. Tá? Ó, para você fazer fazer a teoria de conjuntos, de fato, a teoria de conjuntos, com todas as suas proposições, definições, ela pressupõe, no contexto no qual você está trabalhando, a existência do que nós chamamos de um conjunto universo. O que é um conjunto universo? É o conjunto que contém... Eita, já ia... Vamos aqui. É a azul. É o azul. Já ia botar no... Tem sim, ela já está rolando aí. Tá. Trocando aqui. A teoria dos conjuntos pressupõe a existência do que nós chamamos de um conjunto universo. O que é o conjunto universo? É, no seu contexto, no contexto que você está trabalhando, um conjunto formado por todos os elementos de interesse. Tá? É o conjunto universo. E aí, todo conjunto que você considera no seu contexto de trabalho, necessariamente é subconjunto desse conjunto dito conjunto universo. Só assim faz sentido falar do complementar de um conjunto. A operação do complementar só faz sentido, tá, quando houver um conjunto universo. Tem até aquele diagrama famoso, né, que é o diagrama de Venn, né? Parece um retângulo aqui, onde esse retângulo é o quê? Conjunto universo. E todos os conjuntos de interesse estão dentro de quê? Desse conjunto universo. Tá? A, B. Tem, inclusive, nisso aqui, a representação da intersecção. A intersecção, esse negócio aqui. Isso aqui é a intersecção com B. Você tem a representação em azul, né? O azul é a intersecção com B. A união com B, quem é? É tudo, né? É tudo que está dentro de A ou dentro de B. Então, é essa região aqui formada pelo A e pelo B. E aí você tem, com a existência do conjunto universo, olha,
Um erro grotesco em matemática é você... Grotesco não, mas que gera paradoxos, você assumir a existência de um conjunto total.